Queridos irmãos, eu quero, nesta noite, deixar uma palavra de Deus para abençoar o teu coração. Jornada para a libertação. O Espírito de Deus colocou ao meu coração esta palavra para esta noite. Mas hoje eu quero dizer que esta pregação não está sendo simplesmente para você que nos assiste na igreja online, não está sendo simplesmente para você que nos assiste aqui presencialmente, mas é uma palavra que eu estou trazendo hoje forte para nós, a direção desta igreja. Porque o Espírito de Deus falava sobre mim muito forte, sobre jornada para a libertação. O texto que nós lemos, irmãos, fala da história do povo de Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, compreendemos, irmãos, que a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que encontraram apoio, encontraram libertação da parte de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, entendemos que Deus é um Deus que apoia, Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que salva. Agora você compreende que nesta Sagrada Escritura, Deus libertou Ló da mão dos seus inimigos. Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Deus libertou Davi dos seus inimigos. Deus libertou a Daniel da cova dos leões. Libertou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Mas quando nós olhamos para a nossa situação, nós temos uma impressão que o Deus que libertou Ló, o Deus que libertou Israel, o Deus que libertou Davi, o Deus que libertou Daniel, o Deus que libertou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele não liberta mais hoje. Mas a verdade é que o mesmo Deus que libertou esses homens, Ele está aqui para nos apoiar. Ele está aqui para nos estender as mãos. Ele é Deus que libertou ontem, liberta hoje e libertará eternamente. Então, querido, jornada para a libertação. Israel, como conhecemos a história, é um povo que viveu no Egito por 430 anos. Mas durante 430 anos, nem sempre esse tempo foi de escravidão. Israel também viveu um bom tempo, mas até que José morreu, até que o faraó que conhecia José morreu, e aí a Bíblia vai dizer que se levanta um novo faraó, e este faraó não conhecia a José. Com isso, esse novo faraó, ele começa a oprimir o povo de Israel, ele começa a oprimir o povo de Deus. Compreenda que o povo de Israel era um povo que tinha aliança com Deus, era um povo que tinha a marca da promessa, era um povo que Deus havia escolhido, era um povo que Deus havia feito um pacto. Mas onde é que o povo de Israel estava? Estava sofrendo no Egito, sendo escravizado no Egito, sendo maltratado no Egito. Eles tinham promessa? Tinham promessa. Eles eram filhos da aliança? Eles eram filhos da aliança. Eles eram descendentes de Abraão, mas estavam padecendo. Isso nos ensina, igreja, que mesmo com promessa nas nossas vidas, nem sempre será fácil. Mesmo com aliança, mesmo com pacto com Deus, nem sempre as coisas serão fáceis. Haverá momentos de apertos, haverá momentos de dor, haverá momentos de perseguição. Israel tem promessa, mas está sendo maltratado, está sendo escravizado. Mas quem tem promessa pode ser maltratado. Quem tem promessa pode ser escravizado. Quem tem promessa pode ser oprimido, mas nunca será destruído sem que a promessa de Deus se cumpra. Mas havia uma promessa de Deus para esse povo, que eles seriam escravizados no Egito, mas um dia Deus levantaria um libertador, e com esse libertador, Deus não só levantaria um libertador, mas os introduziria na terra prometida. E então eles tinham promessa, mas eles estavam sendo escravizados pelos egípcios. Quantas vezes nós padecemos? Quantas vezes somos escravizados a nível espiritual? Quantas vezes o diabo nos maltrata? Mas eu quero te dizer que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Você repara que o Senhor agora aparece, levanta Moisés, e eles estão agora saindo do Egito. Mas quando é que eles estão a sair do Egito? Depois de 430 anos. Nem todos os 430 anos foram de escravidão, mas eles passaram muito tempo sendo escravos. E o escravo não tem identidade própria. O escravo não tem sonhos. O escravo não tem projetos, porque o escravo pertence ao seu Senhor. E a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O diabo vem para nos escravizar. O diabo vem para destruir, vem para roubar. Mas eu tenho uma notícia para alguém aqui presencialmente. Tenho uma notícia para você que nos acompanha nesse culto online. Na tua vida, na tua casa, na tua família, o diabo bateu na porta errada. E eles agora saíram. Mas eu quero que você compreenda algo, porque eu estou pregando debaixo do tema Jornada para a Libertação. Havia uma promessa? Sim. Havia uma terra prometida a ser alcançada? Sim. Mas antes deles entrarem na terra prometida, eles precisavam trilhar uma jornada. E é na jornada onde muitas vezes nós somos abalados. Porque quando Deus nos chama, quando Deus nos revela algo, quando Deus nos entrega um sonho, quando Deus nos entrega um projeto, quando Deus nos entrega um ministério, nem sempre, na maior parte das vezes, Ele não nos fala como será a jornada. Ele não nos fala como será o caminho. A gente olha para a visão, olha para o sonho. A gente olha para o projeto e vê que o sonho é bonito, vê que a visão é bonita, vê que o projeto é bonito. Mas eu estou a falar de jornada para libertação. Até a terra prometida existia uma jornada que eles precisavam trilhar. Então você está trilhando a jornada para a tua libertação. E na jornada para a tua libertação, muitas vezes vai faltar pão, muitas vezes vai faltar água, muitas vezes vai faltar alguém para te estender as mãos, muitas vezes vai faltar amigo, muitas vezes você será desanimado, muitas vezes você será abandonado. Mas lembra-se, você está na jornada. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos das barreiras, coloca os olhos naquilo que é o foco, a jornada até a terra prometida. Aleluia! Este teu problema, meu irmão, é porque você está na jornada. Só passa luta, só passa guerra quem Deus tem sonho, quem Deus tem projeto. Então esta batalha que você está enfrentando é porque você está arrumando rumo à tua terra prometida. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eles haviam saído do Egito agora, mas ainda não estavam libertos. Por quê, pastor? Porque na caminhada, a Bíblia vai dizer que quando eles saem, Faraó se levanta. E Faraó se levanta e se arrepende, começa a se questionar e se arrepende o porquê que deixou o povo de Deus ir. Com isso, Faraó persegue o povo de Deus. O interessante é que quando o Faraó persegue o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor se manifesta. E o Senhor fala com Moisés. O Senhor diz a Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem. Olha aí, jornada feliz. Qual é o foco de uma jornada? É avançar. Qual é o foco de uma jornada? É alcançar. Qual é o foco de uma jornada? Não é retroceder, é ir adiante. Eles estão adiante, estão caminhando. De repente Deus chega e diz: diga ao povo para que voltem. Mas esse voltar que Deus ordena aqui, esse voltar que Deus vai falar para que eles voltassem novamente, não representava a derrota, não representava a falência. Deus estava falando com Moisés. E por que Deus estava falando com Moisés? Deus estava orientando, era uma estratégia. Aos olhos de Israel, o povo estava retrocedendo. Aos olhos de Israel, o povo estava parando. Em vez de avançar, estão recuando. Mas era uma estratégia que Deus estava trazendo. Diga ao povo para
que voltem. Por que Deus ordena o povo para o povo voltar? Primeiro, porque Deus queria confundir os egípcios, aleluia. Então você pode estar com a impressão que a tua vida não avança, que está tudo retrocedendo. Ei, deixa eu falar de acordo com esta palavra. Deus está confundindo os teus inimigos. Diga ao povo para que voltem, porque não foi Moisés quem ordenou, foi Deus que ordenou. Voltem. Às vezes nós queremos ir, mas se eles avançassem, eles avançariam sem Deus. Não era tempo deles avançarem, era tempo deles voltarem. Por que Deus manda voltar? Estratégia. Não é derrota, não é fracasso. Deus queria confundir os egípcios primeiro. E então, o parar às vezes nas nossas vidas, o voltar às vezes nas nossas vidas, é porque Deus quer mudar de estratégia. Deus quer confundir os inimigos. E então muitos apostaram contra a tua vida. Disseram que não vai dar certo. Disseram que não vai avançar. Disseram que não vai dar em nada. E Deus está dizendo, volte. E eu imagino o exército de Faraó olhando para o povo voltar, meu irmão, minha irmã, e disseram, olha, nem foi preciso nós chegar, eles mesmos já estão voltando, não foi preciso nós os atacar, eles mesmos já estão voltando. Faraó pensou que Israel estava voltando para a escravidão, mas Israel estava voltando para a sua libertação. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Segundo, porque Deus pediu para voltar? Para enganar e derrotar Faraó. Levanta as tuas mãos só para ver se tem crente aqui. Diga em nome de Jesus. Estou voltando, não para a derrota, mas para a preparação. Aleluia. Volte. O que essa palavra me ensina? Não se assuste se parecer que está tudo parado, já falei aqui. Não se assuste se em vez de parecer que você está avançando, tem ideia que está retrocedendo. É estratégia de Deus. Deus trabalha de forma diferente. Às vezes você vai olhar, nada dá certo, nada avança, tudo travado, tudo parado. Mas escuta, recuar, voltar não é sinal de derrota. Recuar, voltar é sinal de estratégia. E Deus quer confundir os inimigos. Aleluia. É culto de libertação. Levanta a tua mão, diga em nome de Jesus. Todos aqueles que me perseguem serão envergonhados e confundidos. Agora escuta que eu não quero ser muito extenso. Deus pediu ao seu povo para acampar. Voltem. Mas Senhor, o caminho é na terra de Canaã. Voltar por quê? Voltem. E ele disse, acampem aonde? Piairote. De frente do inimigo. Meu Deus, que palavra forte. Piairote era um lugar no Mar Vermelho. E esse lugar no Mar Vermelho, ele era próximo de Magdol. Magdol era uma fortaleza que servia ao deus Barzefon. Barzefon era um deus da mitologia egípcia que praticamente era considerado como Deus Sol. Ele servia, era um deus que era adorado por conta da fertilidade. Eles adoravam Barzefon como Deus Sol e acreditavam que esse Deus era responsável da fertilidade, era responsável da colheita e da semeadura. Ele também era conhecido como Senhor do Norte. Então você percebe que a guerra aqui não é entre Israel e Faraó, não é, melhor dizendo, entre Moisés e Faraó, não é entre Israel e o povo do Egito. A guerra aqui era entre o Deus de Israel e o Deus dos egípcios. E Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele pediu ao seu povo, voltem e se acampem de frente, se acampem
acampem à frente do território do inimigo. Porque Deus está dizendo: ei, eu vou derrotar o vosso inimigo, mas eu não vou derrotar o inimigo fora do campo do inimigo. Eu vou derrotar o inimigo no campo do inimigo. Deus não precisa te tirar do Egito para derrotar os egípcios. Ele é poderoso para derrotar dentro e para derrotar fora. Guerra era entre Israel e os egípcios? Não. A guerra era entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Qual é a ideia que Deus tem aqui? Era mostrar quem é Deus. Todos aqueles que te desejaram mal vão saber quem é Deus na tua vida. Todos aqueles que te combateram vão saber quem é Deus na tua vida. Eles vão saber. Hoje podem olhar para ti e ninguém acredita no teu Deus, mas eles vão saber quem é Deus. A perseguição dos egípcios gera 3 coisas que me espantam. A Bíblia vai dizer que, em primeiro lugar, Israel temeu muito. Meu Deus, quantas vezes diante da crise você temeu? Quantas vezes você ficou com medo de uma circunstância, de um problema, de uma luta, de uma adversidade? A perseguição vem para isso, ela gera temor. Só que esse temor aqui é temor de medo mesmo. É temor de pavor. E o povo ficou com temor. Por quê? Porque eles não eram guerreiros. Agora os egípcios, Faraó está por trás deles. E eles estavam cerrados, não tinham para onde fugir. Então a perseguição gera medo. As circunstâncias geram medo. As lutas geram medo. Mas eu quero te dizer algo: não temas, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Segundo, isso já me inspira, porque eles ficaram com medo, mas eles não se acovardaram. Eles ficaram com medo. E o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Meu Deus, chegou um tempo que nós precisamos clamar. Já falei isso aqui há dias. É tempo de nós clamarmos ao Senhor. Sabe que diante das lutas e das adversidades, muitas vezes nós nos esquecemos de clamar ao Senhor. Muitas vezes nos esquecemos. O medo toma o controle e nos faz se esquecer de buscar ajuda, buscar socorro de Deus. Eles tiveram medo? Tiveram. Mas eles clamaram ao Senhor. Não deixe de clamar a Deus diante das provas. Não deixe de clamar a Deus diante das circunstâncias. Porque a Bíblia diz: clama a mim no dia da angústia e eu te responderei e tu me glorificarás. Então, no meio da angústia é para clamar. E talvez o teu coração hoje está angustiado. A tua alma está abatida. E você não sabe mais onde encontrar suporte, onde encontrar ajuda. O Senhor está dizendo: clama a mim e eu te responderei. Por que clamar ao Senhor? Porque nunca na história bíblica alguém clamou ao Senhor sem ter resposta. A resposta pode ser um silêncio de Deus, mas é resposta. Então, primeiro, a perseguição gerou temor. Segundo, a perseguição os levou a clamar ao Senhor. Você percebe nessa história que Israel só começa a clamar ao Senhor quando eles começam a ser escravizados. É por isso que Deus permite muitas circunstâncias na vida do crente. Porque o crente na bênção não se lembra de Deus. O crente na prosperidade se esquece de Deus. Muitos só se lembram de Deus quando está tudo mal. Muitos só se lembram de vir à igreja a orar quando tem problema. E às vezes Deus permite a perseguição. Por isso a perseguição fortalece o povo evangélico. As lutas fortalecem o povo evangélico. O povo ora mais quando é perseguido. O povo ora mais quando é oprimido. O povo de Deus busca mais a Deus quando passa por problemas. E eles buscaram o Senhor. Mas aí eles fazem uma terceira coisa que desagrada a Deus.
Eles murmuraram contra Moisés. Foram buscar Deus, mas estavam murmurando contra Moisés. Não adianta eu orar na presença de Deus e murmurar contra a autoridade que Deus levantou. E por causa disso você vai entender que este povo morreu no deserto, porque eles murmuraram contra Moisés. Era para eles confiarem no Senhor. Era para eles terem fé naquele que havia prometido. Porque Deus disse: ei, eu vou vos libertar, vos levarei a uma terra boa que mana leite e mel. Só precisavam crer. Só precisavam confiar. Oh, glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Por que eles temeram? Escuta. Este povo não tinha alternativa. De um lado estava Faraó e o seu exército. Do outro lado, as águas do Mar Vermelho. Do outro lado, deserto. Eles não tinham saída, eles não tinham alternativa. Era ou tudo ou nada. Chega um momento nas nossas vidas que é assim, não tem como retroceder. Ou você avança ou você avança. Chega um momento que você está encurralado, já não tem saída. Então eles tinham apenas uma de 3 opções. E é aqui onde nós às vezes falhamos. Diante das circunstâncias, diante do cerco, diante do aperto. Você pode ver muitas opções, mas você só tem uma escolha. Então eles tinham que escolher uma das 3 opções. Primeiro, ou eles se rendiam a Faraó, e Faraó os levava de volta, ou os matava todos aí, naquela hora, naquele lugar. Ou eles lutavam, glória ao Senhor Jesus. Ou eles deviam confiar em Deus. Render-se, lutar e confiar em Deus. Render-se jamais. Não tem como se render. Porque Deus não tem prazer naqueles que se rendem. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Se eles se rendessem, minha irmã, meu irmão, as promessas que Deus havia feito a Abraão teriam fracassado. Deus tem promessas. É por isso que eu não me rendo, obreira Thaís. É por isso que eu não me rendo, obreiro Wilder. É por isso que eu não me rendo diante das circunstâncias. Porque tem promessa. E fiel é Deus que prometeu para cumprir nas nossas vidas. Render jamais. Morro no altar, morro na obra. Mas se render, aleluia. Eles podiam se render. Se eles se rendessem, todas as promessas terminariam. Tudo aquilo que Deus havia falado, tudo aquilo que Deus havia declarado, ia se perder. Então não se renda. O problema quer te levar a se render. A doença quer te levar a se render. O problema no lar quer te levar a se render. Não abra mão das promessas de Deus na tua vida. Não se renda. E lutar. Será que eles podiam lutar? Eles não tinham como lutar. Por quê, pastor? Eles não eram soldados, eles não eram guerreiros. Se eles lutassem contra Faraó, eles seriam destruídos. Então só tinha uma alternativa. Qual? Confiar no Senhor. Glória ao Senhor. Confia no Senhor. Glória. E o que é confiar no Senhor? Para eu encerrar. É a primeira vez que eu falo essa palavra para encerrar nessa noite. Os pregadores falam muito, já vou encerrar e nunca encerram. Mas eu falei a primeira vez e vou encerrar mesmo, amém? Confiar no Senhor. Onde é que está a tua confiança? Eles só podiam confiar. E essa característica é uma das principais características que está faltando no povo de Deus nos dias de hoje. Confiar no Senhor. Muitos vêm à igreja, mas não confiam. Leem a Bíblia, mas não confiam. Por quê, pastor? Prova que quando as circunstâncias vêm, ficam desesperados. Por quê? Falta de confiança. Quando a coisa aperta, falta de confiança. Então, o que é confiar em Deus?
Confiar em Deus primeiro é você depositar a tua segurança em Deus. Isso tem sido o meu estilo de vida diante de pestes, diante de pragas, diante de vírus que sopra, diante de situações. A minha segurança está no Senhor. Eu confio no Senhor e eu oro de acordo com essa fé. Senhor, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aí tem um crente que eu vi da internet que disse: eles confessam essa palavra, mas eles se esqueceram que essa é uma promessa para Israel. E agora? Era para Israel, mas se aplica. Não está naquela empresa de segurança que presta guarnição na tua casa. Quem confia em Deus sabe que a sua segurança está em Deus. Segundo, o que é confiar em Deus? É acreditar no Senhor. É acreditar em Deus. Crer. Quem confia tem fé, porque fé é confiança. E quem tem fé precisa acreditar. Acreditar que ainda que as circunstâncias dizem o contrário, ainda que eu veja o contrário, ainda que eu sinta o sintoma, ainda que eu veja o problema, mas eu confio, eu acredito no Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor. O que é confiar em Deus? É ter fé em Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que é confiar em Deus? É esperar. É esperar. É esperar. Muitos crentes hoje têm dificuldades para esperar em Deus. Aleluia. Esperar em Deus é confiar em Deus. A gente tem acompanhado muitos irmãos nessa live. E um dos grandes problemas que muita gente tem é a falta de habilidade de saber esperar o tempo de Deus. E nesta noite, talvez você está nos assistindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, Goiânia, aqui em Goiás, que a gente tem crentes lá nos assistindo. Talvez você esteja nos assistindo do Bom Jesus. Estou falando aqui às pessoas que mais nos assistem. E você perdeu a esperança em Deus. Abraão foi conhecido como pai da fé, porque ele esperou em Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Às vezes na pressa nós queremos fazer aquilo que não nos cabe, que cabe a Deus. Saiba esperar. Eu quero nesta noite orar